No vídeo de hoje, arbitragem. E o gol do Pikachu, hein? Um abraço, um abraço. Mas olha, eu tenho uma opinião que talvez seja diferente de muitos, né? Porque eu quero ser o diferentão, não. Mas é muito na linha do que eu penso sobre os problemas da arbitragem, os problemas do Campeonato Brasileiro e da falta de investimentos. Vocês sabem onde eu vou chegar. Eu tenho certeza disso. Então fica aí. Bom almoço nesse domingo. Vou falar também do Clássico Carioca. A boa vitória. Boa não, tá? É muito boa. A grande vitória do Botafogo contra um Fluminense que competiu muito pouco, né? Se encontrou muito pouco em campo. Para um time que ficou a semana toda descansando enquanto o Botafogo estava jogando uma partida de Libertadores na Argentina. Muito frustrante a atuação do Fluminense ontem. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 350 mil inscritos por aqui. Compre os seus suplementos na Fit Forte, a semana vem aí. Você não pode começar a semana sem a sua creatina, sem o whey, sem o seu pré-treino, né? Sem a sua barrinha de proteína, sem a sua pasta de amendoim, que é importante na sua dieta aí. A Fit Forte tem tudo isso, entrega em qualquer lugar do Brasil, você pode parcelar em até 3 vezes sem juros, uma empresa super séria, de gente muito séria, esforçada, que eu conheço e por isso eu indico pra você, tá bom? Ah, eu compro em outra, Jorge. Faz na Fit Forte esse mês e pega o meu cupom de desconto Jorge Igor, tudo junto, 15% off ainda por cima, colocando o meu cupom lá no site na hora da compra, tá bom? Link na descrição e no comentário fixado é Fit Forte. E muito bem, eu vou começar com a arbitragem. 29 minutos do segundo tempo, uma bola levantada na área do Sport, o Luciano faz ali a escorada, faz o trabalho do pivô, o Pikachu bate, busca um ângulo do Kaique França, a bola pega do travessão, quica no gramado, sai do gol, e aí fica a dúvida, passou inteira, não passou inteira? A regra diz que a circunferência total da bola precisa ultrapassar a linha. O que isso quer dizer? Se tiver um pedacinho tiquinho da bola que não passou totalmente da linha, que está em cima da linha, já não vale. Então tem que passar inteira. E para termos essa certeza, precisamos de... Qual é a palavrinha mágica? Tecnologia. Muito bem, nós estamos em 2025 e o Campeonato Brasileiro, que quer se posicionar como um campeonato grande, relevante, que quer arrecadar com receitas de exploração comercial até mesmo fora do Brasil, né? Este campeonato que movimenta bilhões, né? Que tem clubes arrecadando na casa de bilhão, que tem clubes com poderosos investidores internacionais, este campeonato não tem tecnologia suficiente para tirar a dúvida se uma bola entrou ou não. Veja se tem cabimento. Esse campeonato que hoje é organizado por uma entidade que fatura na casa dos bilhões. Bilhões. Extremamente saudável, lucrativa financeiramente. De uma saúde financeira invejável. Você conta nos dedos as empresas brasileiras, a CBF é uma entidade, mas enfim, né? Você tem um pouco ali de gestão empresarial, né? Na forma como a CBF cuida dos seus negócios, porque ela faz negócios. Você tem poucas empresas no Brasil tão saudáveis financeiramente como é a CBF. Mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro, faz online. É o lema do seu Edinaldo Rodrigues. Faz online, checa online, busca tecnologia online, dá um jeito aí, se vira aí. Aquela história do CNM com o Edinaldo, o presidente, por favor, precisamos investir no CT da arbitragem, vai custar uns 60 milhões aí, né? Precisamos trazer os árbitros para fazer reciclagem a cada 15 dias, avaliar como é que eles estão fisicamente e tal. Aquela resposta do Edinaldo, aquilo ali de dizer, faz online, não tem orçamento. No fundo ele tá querendo dizer, te vira, irmão. Dá teu jeito aí. Eu te coloquei para ser o presidente da comissão de arbitragem, pra você dar teu jeito aí, né? Pra ficar gastando os recursos da entidade, não. Te vira. É a impressão, é a interpretação que muita gente tem. Então, quando você toca um problema dessa forma, com esse nível de desleixo, acontece isso. Você tem um campeonato cujos resultados, vários deles, não todos, mas vários deles, são distorcidos. E quando eu digo distorcido, eu não estou falando em dolo. Eu estou falando em erro, em equívocos que poderiam totalmente ser evitados.
campeonatos que têm resultados distorcidos por erros de arbitragem, erros que são gerados por uma falta total e absoluta de investimento e de preparação nesses árbitros. E aí, quando eu disse no início do vídeo que eu não vou dar uma opinião aqui que talvez seja a da maioria, porque é o seguinte, é pau no árbitro, né? É pau no árbitro. Ah, o árbitro, como é que pode? É ladrão, é bandido. Igual a discussão que a gente teve lá do árbitro da Espanha lá ontem, do Real e Barça. Ah, porque o árbitro é pilantra, porque o árbitro é safado, porque o árbitro é mal intencionado. Todo torcedor tem essa sensação. O árbitro, quando entra no campo no estádio de futebol, desde que eu sou pequeno, eu vejo isso. O árbitro entra, a galera, ladrão, filho disso, filho daquilo. O cara tá entrando em campo, nem começou o jogo, Mas se parte do princípio que o árbitro tá lá pra, ferrar seu time, né? Mas no lance de ontem, eu vejo muito mais culpa da falta de estrutura do campeonato da CBF do que do Candançã. Porque, vamos lá, na transmissão, no pós-jogo, eu acho, né? No pós-jogo, eu acho que eu vi. O pessoal da transmissão pegou o lance, pegou a câmera da linha do gol, pausou no momento em que a bola bateu no gramado e aplicou um recurso assim que não é um recurso novo, um recurso de 2025, um recurso caríssimo que só a TV que transmite o jogo tem. É um negócio mais velho que andar pra frente, pegar e fazer um efeito de lupa na imagem. Eles foram lá e colocaram a lupa. Tá aqui, ó. Pá! Você tem uma resolução ruim, o ângulo não é totalmente definitivo, mas ele também não é ruim, porque ele tá exatamente na linha do gol. E aí você aprimora, você melhora um pouco, né? Você dá um elemento a mais pro árbitro, que é colocar aquele zoom na imagem. O VAR não fez isso, né? Provavelmente não tem isso disponível lá. Essa ferramenta, pelo que eu entendi, pelo que eu vi, foi algo usado pela transmissão e que não estava disponível no momento em que o Candançã estava no vídeo vendo a imagem. Então, para nós, ficou muito clara a sensação de que a bola passou toda a linha. Foi gol, gente. Para nós. Principalmente quando a TV que transmite o jogo mete lá a lupona. Pá, olha aqui, ó. Pum, grandão, a bola tá ali. Mas o árbitro não vê essa imagem. Ele tem o mesmo ângulo, ele tem a mesma imagem, mas ele não tem o mesmo recurso de aprimoramento que a TV que transmitiu o jogo usou. Então é um problema de tecnologia. Eu vou condenar o árbitro? Eu vou crucificar o árbitro? Irmão, o que a gente cansa de falar? Ah, o cara tem que ter 100% de certeza que houve a falta, que a bola saiu ou que a bola entrou. Se não tiver 100% de certeza, vai mandar seguir. Foi o que o Candançã fez. Ele não teve 100% de certeza. Eu não o condeno. É um lance difícil. Ele não tem a lupa para ampliar. Ele está no monitor pequeno. A resolução não é boa. Ele está no calor ali do estádio. Irmão, desculpa. Ele chegar e falar, eu não tenho certeza que a bola entrou, eu não vou crucificar o cara. O problema está na falta de investimento da CBF, porque falta dinheiro para colocar o básico, uma tecnologia de linha do gol. Vibra ali no pulso do árbitro, acabou, a bola entrou e fim de papo. Aconteceu um gol parecidíssimo recentemente num Lazio e Roma, do campeonato italiano. Foi domingo passado, ou domingo retrasado. Foi agora, um gol da Roma. O Lazio estava ganhando por 1-0, camarada da Roma deu uma paulada do lado de fora, a bola pingou no travessão, bateu dentro da linha, o juiz ficou naquela, né? Foi, não foi, o relógio vibrou. Pode dar o gol. Um abraço. Acabou. Não tem discussão, não tem bolinho, não tem lupa na imagem, zoom, o diabo. Tem tecnologia, tem investimento. Mas a CBF não tem dinheiro. Talvez porque os recursos da CBF estabeleçam, na hora de gerir esses recursos, a CBF estabeleça outras prioridades. E aí você colhe aquilo que você planta. Então, não dá para eu chegar aqui e poupar o presidente da CBF, ele vai ouvir. Desculpa, se ele não gostar, se ele ficar ofendidinho, se ele ficar irritadinho, ele pode tirar a cueca pela cabeça, ele pode fazer o que ele quiser, porque não tem o que fazer, não tem como poupá-lo de críticas. Quando a gente vê, isso é uma análise evidente, óbvia, coerente, justa. Quando você vê um campeonato
que poderia receber os investimentos em tecnologia, em preparação, e não recebe, porque a entidade diz que não tem dinheiro, mas ela tem mais de 200 milhões anualmente no seu orçamento para aprovar um aumento para os presidentes de federação, o que o investimento é? Essa é uma boa pergunta. Quando a gente critica aqui, a gente fala, poxa, como é que pode, né? Os caras ganhavam, cada presidente de federação ganhava 50 mil por mês de mesada da CBF. Isso aumentou na gestão do Edinaldo para 215 mil reais por mês. Por mês. Tá bom. Isso se traduz em que tipo de benefício para o futebol brasileiro? Essa é uma boa pergunta. Presidente Edinaldo, o senhor paga 215 mil todo mês para o seu Zé Vanildo lá, presidente da Federação Norte Rio Grandense de Futebol, por exemplo. O senhor paga 215 mil por mês para o seu Reinaldo, presidente aqui da Federação Paulista. Tá, e isso se reverte em quê? Qual é o grande benefício que esse investimento traz para o futebol brasileiro? No que isso se traduz? No campo, no campeonato, em estrutura, em organização, em tecnologia, em avanços do futebol brasileiro. Eu gostaria de entender melhor, presidente Edinaldo, a lógica dessa distribuição de recursos e quais são os objetivos pretendidos com esses recursos sendo distribuídos fartamente. Os recursos sendo quadruplicados, inclusive, essa distribuição. Eu gostaria de entender. Porque eu imagino que todo gasto, todo investimento, tem uma lógica, né? Se busca alcançar algum tipo de objetivo. Eu queria entender qual é, presidente. Gostaria de entender. E aí nós vamos continuar vendo isso. Então hoje, aqui o árbitro muitas vezes recebe pancada, às vezes tem erro que é do árbitro, às vezes tem erro que é de toda uma conjuntura, pô. De toda uma estrutura do campeonato. E eu acho que essa é a explicação pro erro de ontem. Eu acho que foi gol, a arbitragem errou, mas eu não vou apontar o canhão pros caras, eu vou apontar o canhão para quem não deu a estrutura devida pros caras. Se tem a tecnologia, um abraço. O VAR não chamava, o jogo não ficava parado 8 minutos. Esse é outro problema, o jogo fica 8 minutos parado. Quebra o ritmo do jogo, quebra a dinâmica do jogo, é uma desgraça, às vezes altera. Também isso, quando a gente fala de resultados que são alterados, e repito, não estou falando em dolo, não estou falando em intenção, estou falando em erro, estou falando em equívoco, e erro pode ser por fator humano, por fator tecnológico, por ausência de recursos e por aí vai. Quando o jogo fica esse tempo todo parado, muitas vezes você tem uma mudança na dinâmica do jogo, você tem uma equipe melhor, dominando. Rapaz, agora que eu tô vendo que o microfone tá tortinho, hein? Que isso, hein? Não acordou não, filhão? Clima de domingo, hein? Estamos gravando o vídeo cedinho. 8 horas da manhã. Galera, eu tô de mudança, inclusive, de apartamento. Eu acho que é o último vídeo que vocês vão ter com esse visual. Está um caos, mas o vídeo tá aí. Então, voltando, quando você tem, para não perder o fio, quando você tem uma equipe dominando o jogo, de repente dona das ações, impondo um melhor ritmo, aí você para 8 minutos de checagem de VAR, muitas vezes acontece dessa equipe que estava dominando o jogo ter uma queda de ritmo e o adversário pegar um fôlego, voltar melhor. Então você muda também, quando você para o jogo, quantas vezes a gente já viu a tal da parada técnica para tomar uma água, mudar? O time vai pra parada técnica mal, o treinador vai lá, chama, dá uma bronca nos caras, dá uma arrumada, os caras descansam, respiram, volta e ganham o jogo. Cansamos de ver, porque essas pausas, elas provocam quebras na dinâmica que está se desenvolvendo naquela partida. Uma quebra de 8 minutos, então, isso eu tô falando, eu dei o exemplo de uma quebra de 2 minutos para beber água. Imagina uma quebra de 8, de 10 minutos, de meia hora, como já tivemos. Eu me lembro de um Fla-Flu na era pré-VAR em Volta Redonda, que ficaram meia hora para definir um lance. E ainda não tinha VAR. Enfim, uma loucura, uma loucura. Mas a culpa disso é de quem organiza o campeonato e não tem dinheiro. Não tem dinheiro e parece que muitas vezes não tem vontade. Porque teve um ano aí, com todas as críticas que eu faço ao Textor, mas eu sou muito justo. Critico quando tem que criticar, elogio quando tem que criticar. O dono da SAF do Botafogo um dia falou, escuta, o problema é não ter dinheiro para colocar a tecnologia do semiautomático, eu pago. Se o problema for esse, eu acho muito discutível o dono de um dos clubes envolvidos pagar por uma tecnologia que pode beneficiá-lo. Também pode prejudicá-lo, pode beneficiar um adversário dele. Eu acho complicado, eu acho que esse não é o mundo ideal. Acho que esse não é o mundo ideal. Não tem que vir de um dono de clube. Ou que venha de todos os clubes, ou que venha da CBF. Mas enfim, o cara pelo menos levantou a mão, pediu a bola, falou, daqui ó, eu resolvo. Cadê? Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Então,
Então você quer o quê? Você quer continuar fazendo as mesmas coisas e obter resultados diferentes? Aí você tá lelezinho da cabeça, não tem o que fazer. Uma pena que isso continue acontecendo. Bom, vamos lá. Vamos falar aqui de Botafogo e Fluminense para fechar o vídeo deste domingo. Não quero que o vídeo fique muito longo, até nem tem tempo para isso, né? Hoje eu tô aqui no clima da mudança, tem que fazer a semifinal da Champions Feminina, meio-dia, Lyon e Arsenal e por aí vai. Então vamos lá, Botafogo e Fluminense, o jogo que eu consegui ver ontem. Ontem foi difícil ver Real e Barça, porque eu tava no meio da mudança e voltei pro apartamento antigo, vi um pouquinho vi um pouquinho não, vi o clássico inteiro. Cheguei aqui com 5 minutos de jogo e vi o clássico até o final no Newton Santos. Uma outra postura, um outro comportamento do Botafogo, completamente diferente. Deixa eu mostrar para você, inclusive, lances da partida, ou, na verdade, números da partida. Quem dera eu pudesse mostrar os lances aqui, seria legal. Por uma questão de direitos autorais, eu não posso fazer isso. Estatísticas do jogo segundo o Flash Score. O Botafogo foi um time que teve menos posse, 39%, porém foi um time muito mais efetivo com essa posse. Foi um time que finalizou 15 vezes contra 8 do Fluminense, 7 dessas 15 foram no alvo e o Fluminense só teve uma finalização no alvo o jogo inteiro. E o Fluminense não teve qualquer chance clara no jogo todo. Essas são as estatísticas do Flash Score que acompanha o Brasileirão como ninguém. Estatísticas, placar ao vivo, narrações. Esse clássico ontem teve narração direta do Newton Santos, transmissão em áudio dentro do app do Flash Score. A seção de notícias, enfim, é maravilhoso o app. Muita gente está baixando, está trocando, está adorando, está conhecendo o Flash Score e eu te indico. Uso para as minhas análises e você pode usar para sua torcida aí todo dia. Link na descrição para você baixar o app. Nesse link você me dá uma moralzona. Ah, Jorge, eu vou procurar aqui na App Store, na Play Store, já vou baixar aqui direto. Tá bom, pode baixar também. Importante é que você tenha o Flash Score aí no seu celular. Beleza? Então foi um Botafogo de um comportamento agressivo. Olha, podemos dizer que foi a melhor atuação da Era Paiva. Melhor atuação, inclusive, do que na estreia contra o Palmeiras. Porque não só pela vitória, né? Não só porque lá o time não converteu as chances e ontem converteu 2 pelo menos. Poderia ter convertido mais. Concordo com o Renato Paiva. Concordo. Mas também porque o Botafogo cedeu muito pouco ao Fluminense em termos de oportunidades. O Botafogo não só teve um comportamento agressivo do meio para frente, como teve um comportamento muito seguro defensivamente. Acho que também ajudado pela postura passiva do Fluminense no jogo, né? Uma letargia ontem do Fluminense. Nossa senhora, se o jogo fosse 4 da tarde, eu ia achar que os caras almoçaram feijoada. Meu Deus do céu. Mas o comportamento do Botafogo foi muito bom. E uma resposta muito boa depois de uma semana de enorme pressão e justificada pressão, inclusive feita por mim aqui neste canal. O Botafogo não podia se conformar com o nível de desempenho de atuações que ele vinha tendo nesses primeiros jogos da era Renato Paiva. Atuações horríveis, o time caindo de produção jogo a jogo, o time não se encontrando taticamente, o time com seus jogadores completamente desconectados. Ontem não, jogadas saíram, tabelas saíram, passes em profundidade foram encontrados. A mudança foi importante de você ter o Mastriani com o Igor Jesus. Eu não sei se é algo definitivo, não sei. Esse time ainda está encontrando, o Renato Paiva ainda está encontrando uma cara, um jeito desse time jogar. Mas essa entrada de dois atacantes, 2 centroavantes, o Igor Jesus e o Mastriani, deixando o Matheus Martins aberto pelo lado direito, essa troca, ela fez o Botafogo ter uma dinâmica muito melhor do meio para frente, com o Igor Jesus saindo bastante, super móvel. O Tiquinho Soares de 2023 era muito isso, né? O cara que gerava o jogo, fazia o pivô, escorava, preparava. Eu acho que o Igor consegue fazer isso ainda melhor, com mais dinâmica, com mais velocidade, com mais rapidez de execução e raciocínio. E o Igor fez muito bem, inclusive dando de garçom na jogada do primeiro gol. Chegou a mandar uma bola na trave de cabeça. O Botafogo foi empilhando chances. Ou era a trave que salvava, ou era o Fábio que salvava. Mas essa troca, repito, pelo menos para ontem, foi muito interessante para o Botafogo. O desempenho do Igor Jesus saindo bastante da área e pisando na área também. Ele não ficou exclusivamente fora da área. A área não foi totalmente, unicamente ocupada pelo Mastriani. O Igor também estava lá, tinha mais gente pisando na área. O Vitinho pisou na área para fazer o gol, né, numa troca de posição com o Igor Jesus. Então foi um time ontem muito menos estático e previsível do que vinha sendo. Então o comportamento desses jogadores também
foi um excelente comportamento, né? A postura do Renato Paiva, para ser muito justo, eu dei pancada no Paiva, eu ainda tenho enormes dúvidas se ele é um técnico com tamanho suficiente para o projeto. Não vai ser um jogo que vai alterar toda a minha percepção de um trabalho que começou na virada de fevereiro para março, né? Que já está indo para mais, já está indo para o seu terceiro mês. Não vai ser um jogo, mas convenhamos, teve uma postura muito correta diante das críticas, entendendo as críticas sem buscar confronto, trabalhando, respeitoso com a torcida na coletiva de ontem. Em termos de... A gente pode criticar o Paiva, pelo menos até agora, tá? A gente pode criticar o trabalho, a gente pode criticar escolhas, a gente pode criticar... Mas postura, comportamento, eu não tenho o que dizer do Paiva. Tem muito treinador, inclusive, eu acho que tem um grande exemplo aí de um trabalho que eu acompanhei muito de perto, que foi o do Fábio Carille no Santos, em 2024, que, além de ser um trabalho ruim, era um treinador que se comportava muito mal nas entrevistas coletivas, enfim, né? Tudo aquilo que você sabe que a gente abordou tanto no ano de 2024. Não parece, pelo menos até agora, ser o caso do Renato Paiva. Entendeu as críticas, entendeu as pancadas, assimilou, trabalhou, tomou boas decisões. Cuiabano ontem no lugar do Alex Telles, por mais que tecnicamente ontem o Cuiabano não me pareceu numa grande noite, né? O Jair voltou, tinha um problema no tornozelo, jogou ali do lado do Barbosa. O Barbosa tá fora do próximo jogo, o Gregory também, contra o Bahia, porque tomaram cartões e estavam pendurados. Sem Patrick de Paula no time, né, Paiva? Sem Patrick de Paula no time. Patrick de Paula hoje, com todo respeito, não consegue competir nesse nível aí de Série A. Então, Patrick de Paula vinha sendo um problema. Ora, quem imaginaria, né, que o Savarino jogando na posição onde costuma jogar, jogando por dentro, renderia muito mais do que sacrificado para poder encaixar o Patrick de Paula no time. Ora, meu Deus do céu, nós estamos dizendo isso desde o primeiro dia. Ontem uma boa partida também do Savarino, coroada com um gol no final, um gol absolutamente merecido. Então, uma vitória, eu concordo com o Paiva. Acho que o Botafogo poderia ter vencido por mais. Primeiro tempo foi só do Botafogo. Primeiro tempo foi um time só que jogou. O Botafogo poderia ter ido para o intervalo, no mínimo com 2-0 já. E no segundo tempo, é algo também que o Paiva diz na coletiva, e é verdade, você tem um cansaço, você tem uma queda de ritmo natural, o adversário vai correr, até porque não correu nada no primeiro tempo, né? Tinha que voltar correndo um pouco mais no segundo tempo. Mas isso dura 15, 17, 20 minutos, né? De um domínio, de uma predominância do Fluminense no jogo. Dali em diante, o Botafogo volta a equilibrar, volta a ter oportunidades, faz também um bom segundo tempo no geral e vence o jogo. As mudanças é que acho que... aí você tem uma questão de elenco hoje, que é um problema, né? As mudanças do segundo tempo, né? Aí você precisa tirar o Matheus Martins e botar o Arthur, enfim, você perde um pouquinho de vigor, você perde um pouquinho de qualidade, mas, enfim, né? A gente sabe que o elenco do Botafogo ainda vai precisar, na janela do meio do ano, ser mais encorpado, né? Em termos de qualidade, não é só quantidade, não. Em termos de qualidade, vai precisar. É isso aí, grande vitória do Botafogo, um alento depois de jogos tão ruins, você não via perspectiva de melhora, você viu um time criando muito pouco, um time com muita dificuldade para jogar. Ontem o jogo do Botafogo foi um jogo fluido, o jogo saiu, as jogadas saíram e o Botafogo venceu com absoluto merecimento. E vou te falar, hein, 8 vitórias seguidas em cima do Fluminense, pelo amor de Deus, isso aí num clássico... Isso pesa muito, cara. 8 vitórias seguidas. É uma... Precisamos tratar nesses termos, né? Não querendo ser desrespeitoso com ninguém, não, mas é uma freguesia, pô. É uma freguesia recente, não digo histórica, porque você tem um equilíbrio dos números do clássico, mas, pô, é uma freguesia recente. 8 vitórias seguidas do Botafogo. E ontem, cara, um contexto muito complicado, mas muito. Botafogo mal abalado, o estádio não estava cheio, torcedor desconfiado, reclamando, uma péssima atuação na Argentina no meio de semana. E o Botafogo faz o jogo que faz e o Fluminense faz o jogo que faz, né? Aí nós vamos falar do Fluminense. Tudo bem, trabalho do Renato até agora... Eram 7 jogos ali de invencibilidade, tá um bom trabalho, recuperou o time, recuperou o anímico do time, vitórias no finalzinho contra a Red Bull Bragantino, contra Santos, vitórias no finalzinho que dão um combustível emocional sempre muito forte, mas o trabalho é bom, até agora, né? O pouco que a gente tem para avaliar. Agora, a atuação de ontem, né?
Sim, é um desastre. Para um time que nem foi pro Chile, nem o treinador foi. Vocês sabem o que eu acho do Renato, né? Eu não acho o Renato mau treinador. Eu acho que para a realidade do futebol brasileiro, o Renato é um treinador de trabalhos excelentes, de boa leitura de jogo, recupera atletas. Vários passaram nas mãos do Renato e se recuperaram, outros não, mas aí não dá para ter êxito com todo mundo. É um cara que estuda sim os seus adversários e tem uma equipe que o ajuda, apesar de vender essa imagem boleirona, que não precisa estudar tanto, que prefere ir pra praia e tal. Então eu não deixo de reconhecer os méritos do Renato, mas tem um combo Renato Gaúcho que me desagrada muito. Por exemplo, não ir pro Chile num jogo de Sul-Americana. Ah, mas ele vai ficar aqui preparando o time pro Clássico. Ele não pode delegar. Ele vai, ó. O mais importante é que os titulares não viajem, né? Porque eles precisam descansar. Não é o treinador, porque o treinador não entra em campo, não precisa de descanso. Tem que ficar os titulares. Então tá bom, vocês ficam, eu vou com o time, eu treino o time lá em cima. Minha obrigação é treinar o time. A obrigação do Renato Gaúcho é treinar o time no dia a dia e nos jogos. Tomar as decisões em campo, fazer as observações em campo. O trabalho do treinador é CT e jogo. Ora bolas. E ele no jogo não estava lá. E o mais importante é o jogo. A preparação toda é feita em cima do jogo. E ele não viajou para ficar no Rio de Janeiro. Não, tudo bem. Eu acho um combo terrível. Acho que é muito Renato isso. Um dia ele não viaja para treinar o time no Chile, outro dia ele não dá a coletiva porque ele tem que sair correndo depois do Clássico para pegar um voo para o Rio de Janeiro, outro dia tem o time treinando num estado e ele tá em outro, na praia. Tô narrando episódios da carreira do Renato. Então esse é o pacote Renato, o combo Renato que me incomoda, mas eu não tiro os méritos do Renato como treinador. Voltando ao jogo de ontem, primeiro tempo do Fluminense eu diria que foi muito ruim, eu diria que foi terrível o primeiro tempo do Fluminense. Tenebroso o primeiro tempo do Fluminense. O Arias isoladão do lado direito, o Fluminense não conseguia conectar jogadas, sofria demais defensivamente, o Cano também sumidaço no jogo, e inclusive o gol do Botafogo, o primeiro, sai de uma bola que o Martinelli, se não me engano, tenta achar pro Cano, o Cano não consegue o domínio, o Botafogo rouba a bola, pô, Matheus Martins, Igor Jesus, Vitinho, caixa. Então foi um Fluminense apático, lento no primeiro tempo, desconectado, jogadores tomando decisões ruins, terrível primeiro tempo, muito decepcionante. Quando você pega a tua equipe e até o teu treinador, abre mão de um jogo, apesar do Fluminense ter trazido o empate lá do União Espanhola, mas você tá abrindo mão, ó, vai o que tem aí, o filé fica aqui, né? Pra jogar o Clássico. Você espera que esse time entre no Clássico com a faca dos dentes. Porra, esse time vai entrar, amigo, quebrando, que nada. Parecia que o Botafogo tinha descansado durante a semana, tinha mandado os reservas para a Argentina, para o jogo contra o Estudiantes, e o Fluminense teve o desgaste, jogou numa... Parecia que o Fluminense tinha jogado quinta-feira numa altitude de 4.200 metros, sei lá, em Potosí, aí voltou, os caras estavam mortos ainda, 48 horas depois já tinham que jogar de novo. Parecia isso, mas não era. Não era, parecia se fosse o jogo 4 da tarde, eu diria que o Fluminense comeu um prato de feijoada no almoço de meio-dia para jogar às 4 e a digestão não estava feita. De tão apático que foi o Fluminense no primeiro tempo. No segundo tempo, o Renato volta com o mesmo time, ele não faz mudanças, ele tenta equilibrar a partida ali na conversa, no posicionamento, e o Fluminense volta até bem, mas tem ali aqueles 15, 20 minutos de abafa, depois começa a fazer as trocas, né? O Ganso saiu, o Ganso apagado do jogo, o Canóbio também saiu, ele vai tentando mudar. O Fluminense ainda tem uma bola na trave do Arias, numa cobrança de falta, bola parada. Com a bola trabalhada não estava criando tanto. E tem um lance que gerou alguma reclamação, mas o Arias na saída de campo foi muito tranquilo, muito sereno, muito honesto. Falou, olha... Acho que o Arias ali deu a entender o seguinte, vocês é que tem que avaliar se foi ou não. A minha interpretação, tá? Pode ser uma interpretação errada do que disse o Arias. Minha interpretação foi a seguinte, no fundo eu sei que não foi pênalti, então não vou polemizar e vou reconhecer os méritos do Botafogo e disse lá que o Botafogo jogou muito bem, que mereceu a vitória e tal. Eu acho também que esse lance é da natureza de alguns outros dos quais eu discordo de marcação de pênalti. O contato faltoso precisa ter um impacto para que a gente considere como falta. Então, a mera mão ali nas costas de apoio, de medição de distância, ela não necessariamente significa uma falta.
Você precisa ter o impacto, o tranco, o encontrão. Um jogador tá vindo com a bola, o outro tá vindo atrás. Vai haver algum nível de choque, né? É um pouco, assim, distantemente parecido com o lance que deram pro Bahia segunda-feira contra o Ceará, né? O jogador tá vindo, o outro tá vindo atrás. Eles vão se encontrar. Tem o pontapé, no caso do pênalti pro Bahia? Tem a entrada por baixo? Não, não tem. Tem o tranco ontem faltoso? A meu ver, não tem. Na visão do árbitro também não, que estava de frente para a jogada. Muito melhor do que o vídeo é o árbitro que está de frente para a jogada a poucos centímetros da jogada. Ninguém pode dizer que o Bruno Arleu não tinha visão do lance ontem. Ele tinha visão plena do lance. Plena. Talvez por isso o VAR também não chamou, né? Falou, pô, o cara viu. E lá dentro, na velocidade normal, no tempo real, ele consegue medir se teve um impacto, se não teve impacto, e a vida seguiu, ele não deu pênalti. Então é na linha do que eu enxergo sobre lances assim, e já fiz análises diante dessa lógica aqui do canal. Então foi um jogo muito, muito ruim, o pior jogo do Fluminense, tranquilamente, nessa era Renato Gaúcho. E é uma coisa que incomoda, né? Vamos falar a verdade. Você perder 8 jogos seguidos para um rival. 8. Em contextos diferentes, estádios diferentes, competições diferentes. 8. São 8 derrotas seguidas para o Botafogo. Isso não é um negócio que o Fluminense pode normalizar. Não pode transformar na pior crise do mundo. Mas também não pode naturalizar. Ah, beleza, né? Perder para o Botafogo, de novo acontece. Não pode, porra. São 8 seguidos. 8 jogos seguidos. Alguma coisa precisa acontecer internamente, né, para que o Fluminense lide melhor com essa pressão desse clássico. Vai ter alguns retornos, né? O Gabriel Fuentes está voltando, ficou ontem no banco, o Renato Augusto aí tá para voltar, o Guga já tá recuperando aí a forma física, né? O Riquelme também vai estar aí. Então o Renato também nas próximas semanas ele vai ter um pouco mais de opções e de alternativas para a sequência da temporada. Mas não pode repetir a atuação de ontem. Você nunca pode... mas é no Newton Santos, é difícil jogar, é o gramado sintético, tá bom. Você nunca pode entrar num clássico como o Fluminense entrou ontem. Talvez o Fluminense acreditando muito na má fase do Botafogo, e os caras não estão nada bem, beleza, o jogo não vai ser tão... Amigo, o Botafogo jogou bola e o Fluminense não jogou no primeiro tempo. Resultado 2-0, o Fluminense tem que agradecer a Papai do Céu, porque ele já ter tomado a enfiada no primeiro tempo, ele voltou só com 2-0. Agradece a Papai do Céu, que era para ser pior. E não pode jogar o que jogou ontem, não dá. O que você pensa? Vídeo entregue nesse domingo, like se você ficou até o final, juízo e tchau.